Bom, eu trouxe para vocês hoje, né, fui convidada pelo Glaucio para estar trazendo alguma coisa relacionada à saúde, e é muito pertinente à época do ano que nós estamos, em falar sobre saúde da mulher. A gente vai entrar em 3 meses falando sobre essa saúde, que é extremamente importante, até para vocês, homens, entenderem como é que funciona esse sistema tão complexo chamado mulher, e como veio acontecendo durante o tempo essa evolução da importância da saúde da mulher no mundo, né? Como ela era vista e como a gente está se colocando agora para ser vista, e é importante para manter até a saúde mental dos homens, né? A gente entender como é que funciona esse processo. Então, a saúde da mulher hoje, a gente começa falando sobre um pupurri total de como é o corpo, como que a gente deve se comportar e os cuidados que a gente deve ter, mas no próximo mês vai falar sobre violência doméstica, totalmente relacionada a esse público do gênero feminino, e no outro mês, que é outubro, é outubro rosa. Então a gente pega o câncer, um dos que mais matam a mulher hoje, tá? Então esse trimestre a gente fala na área da saúde, a gente pega para falar sobre os temas abordando a mulher, outubro, novembro, um mês para o homem. A gente é egoísta? Não. É porque é simples. É que são mais complicadas. Né? É fácil. Então vamos lá. A gente não é complicado, a gente é complexo. Vamos lá. Nessa linha do tempo, só para entender, algumas de vocês, eu também, passei pelo processo de mudança em relação à saúde no mundo, tá? No início do século XX, eu abordei mais a década de 30, porque a gente começa a lembrar da década de 30. 20 eu acho que o povo não lembra muito. Na década de 30, o vovó falou alguma coisa pra gente como que era. O papel da mulher era somente o social e a mãe doméstica. A gente não tinha outro papel na sociedade. E a saúde da mulher propriamente dita, ela não era cuidada, não era entendida que deveria ser cuidada, né? Então a gente tinha esse papel social de mãe doméstica, cuidadora do lar, e dali a gente não saía. Na década de 50, começou a ter um papel um pouco mais importante falando da maternidade. Então foi entendido que paria e precisava desse suporte durante o período do parto, da maternidade. Mas ele não tinha o antes e o depois do parto. Então era aquilo engessado, ia parir, parideira, muitas pariam em casa e tinham as parteiras, não tinha aquele acompanhamento, muitas morriam por conta disso. E quando a gente começou a entender que esse processo poderia ser minimizado, o índice de morte no parto, a gente começou a entender que a mulher ela tem um período pré-gestação, que é o início da fase reprodutiva, o período gestacional e o período da fase não reprodutiva, tá? Na década de 70, a gente começou a querer equidade. O que é equidade? Igualdade. Igualdade de gêneros no cuidado. Vou falar de saúde só, tá, galera? No cuidado. Então, a gente reivindicou mais sobre essa atenção à saúde da mulher vinda do antes, lá no início, quando você começa a sua fase reprodutiva. E aí iniciamos a conferência em 1975, uma conferência internacional voltada só para a década do ajustamento da saúde da mulher. Então foi de 76 a 1985 esse ajuste mundial. E aí em 80 inicia o feminismo, né? Aquela coisa de que nós vamos rasgar o sutiã e a gente vai ter o poder e vai tomar conta disso, como essa equidade vai ter que acontecer. Então as mulheres tomaram posse disso, foram para o mercado de trabalho, e a tripla jornada de trabalho acaba entrando na gente, não sai nunca mais, né? Todo dia eu peço para ela ir embora, mas ela não vai. Mas enfim. E aí a gente começa a entender que o ciclo gravídico puerperal, o que é um ciclo gravídico puerperal? Gestação e puerpério, pós-gestação. Começa a ser cuidado. E aí implementam vários recursos para esse cuidado. Em 1984, gravem isso, é um ano extremamente importante para o início do programa de assistência integral à saúde da mulher. E aí o SUS, voltamos para o Brasil, entende que tem que alicerçar isso. A saúde da mulher ela precisa ser vista como um todo, com equipe multiprofissional.
Não é só o médico. Entra todas as equipes para ajudar a cuidar desse gênero tão importante, que é um gênero reprodutor que vota os homens no mundo. Então, vocês entenderam que a gente precisa ser cuidado, né? Então, a gente falou... Como é que acende? Acende? Não vai, o laser não vai avançar. Esse laser aí tinha que ser outra cor. Ah, tá. E eu aqui, ó. Então, a gente entende que o Programa de Assistência Integral à Saúde ele começa a ser desenhado em 1984 com os princípios norteadores da política de saúde da mulher. Essa política aborda o quê? Vocês entendem que nós não somos somente reprodutoras? Que tipo de assistência nós, mulheres, precisamos ter relacionado às nossas obrigações sociais? Então, a gente começa a entender que a clínica ginecológica, o pré-natal, o parto e puerpério, o climatério, planejamento familiar, as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, o câncer de colo de útero, de mama, além de outras necessidades, deveriam ser identificadas e cuidadas, tá? E na linha do tempo, a gente começa a entrar em 2004, não só com essa assistência integral, mas com a humanização desse processo. A gente precisa, o Ministério da Saúde propõe diretrizes de humanização, é o cuidado e o acolhimento. Quem aqui pariu e tem a recordação de uma violência obstétrica? E ainda acontece. Por mais que a gente plante essas diretrizes, que a gente tente ir atrás disso, que isso se cumpra, nós temos na ponta pessoas não qualificadas para dar suporte ao momento de tanta fragilidade, tá? E o momento de fragilidade, ele começa lá no início da fase reprodutiva, quando a gente menstrua pela primeira vez e a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, por falta de educação. Então, o Ministério da Saúde começa a trazer, desde 1984, a consciência do cuidado dessa mulher e informação desde que ela começa a menstruar, que é a primeira fase da vida dela. Ela precisa entender o que está acontecendo no corpo dela. Muitas hoje, eu atendo crianças. A UPA pediátrica, ela atende até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, eu atendo meninas em fase de reprodução, certo? Meninas que já iniciaram a vida sexual e que não sabem nem como iniciar. Isso é muito difícil regulamentar em tão pouco tempo. Conscientizar uma população e educar ela em tão pouco tempo. Então, a gente precisa entender que desde a primeira menstruação você tem que educar suas filhas quanto o que está acontecendo com o corpo e quando ela inicia a vida sexual, o que pode acontecer daqui para frente. Quando a gente fala isso no âmbito religioso, já é um tabu enorme, né? Até por conta da gente implementar que o sexo é após o casamento. Mas a gente entende como educadora de saúde que isso não acontece. E a exclusão desse público que faz a opção de iniciar o sexo antes do casamento não é saudável para um grupo de pessoas. Elas precisam ser cuidadas, acolhidas, recebidas e educadas e tratadas. Antes a gente excluía. A menina que ficava grávida sem estar casada, numa idade que é considerada pela sociedade que não deveria acontecer, a gente excluía ela, a gente não educava ela. E ela sofria isso. E a criança, o produto disso também sofre. Então a gente precisa criar um movimento no qual a sociedade fique saudável e trate isso de uma forma normal, para que essa criança, essa mulher, não fique doente. Porque uma criança é saúde, uma doença não é legal, né? Na fisiologia, por que somos tão complexos? O homem tem uma fisiologia totalmente diferente da mulher, que é aquilo papá, pum, pum. Mas a mulher, ela tem todo... Isso daqui é interno, tá? Então, o aparelho reprodutor interno, ele sofre mutações durante todos esses períodos de fase reprodutiva e não reprodutiva, com liberação de uma coisinha chamada hormônio.
Vocês já falaram várias vezes, assim, quando estão muito estressados, meus hormônios. Quem são os hormônios? Quem são esses monstros que atuam dentro da gente? E que os homens também têm, mas não se transformam em monstros para eles, né? Mas pra gente, sim. A alteração do sentimento de humor está totalmente relacionada a esse órgão, esses órgãos, né? Tem mais de um aqui, que é o útero, o ovário e as tubas. O útero, ele tem o colo, ele tem a parte interna, a parte externa, enfim, a gente não vai falar sobre isso agora. Mas é extremamente importante a relação desse órgão com a mudança de humor. E a gente sofre fases mensais e a gente sofre fases no decorrer da nossa vida. A gente tem a fase reprodutiva, a gente tem a fase gestacional, a gente tem a fase não reprodutiva e a gente tem uma fase sênior, que é aquela que estagna tudo, que não adianta nem reposição hormonal, tá, meninas? Infelizmente. Aí acabou de vez. É o processo de envelhecimento, tá? Quem são esses bichinhos que andam dentro da gente? Eles se juntam com neuroreceptores, tá? E circulam por todo o corpo. E eles têm funções totalmente específicas, alguns relacionados à musculatura cardíaca, a tecido ósseo e musculatura de todo o corpo. Outros, eles atuam diretamente no amadurecimento do útero, tá? E alguns só atuam no período gestacional. E mensalmente, como o útero amadurece e escama, esses hormônios entram num pico enorme que altera comportamento, porque eles liberam alguns neurotransmissores que fazem com que a gente exploda mesmo. A gente vê monstro o dia inteiro. E vocês são os monstros, homens. Desculpa, são vocês. É uma fechadura, ela é representada pelos hormônios, mais ou menos uma fechadura nos locais dos receptores. Então, eu vou mostrar para vocês os receptores. Eles entram atuando junto com os receptores e fazendo essa alteração de comportamento, liberam ou não liberam essas sensações, vinda totalmente do cérebro, tá? Bom, aí eu já falei sobre o crescimento do corpo, eles controlam os açúcares, entram na corrente sanguínea, regulam a capacidade reprodutiva e muito mais. Eles orientam como o organismo deve se comportar ao beber, comer, respirar, entre outras ações. Então, isso descontrolado, você entra num estado de ansiedade muito grande, tá? Bom, alterações hormonal e a saúde mental. Nem todos os transtornos mentais estão relacionados aos hormônios, mas todos os transtornos de hormônios estão relacionados ao comportamento. Agora faz sentido, não faz? Quando tem uma descompensação hormonal, altera comportamento, tá? Sabe-se que os hormônios femininos, principalmente o estrogênio, quando a gente fala de estrogênio, ele é liberado pelo ovário, estrogênio e progesterona. Progesterona a gente só usa no período gestacional. O estrogênio não. Além de amadurecimento do útero, do corpo lúteo, do ovinho lá que vai soltar e vai pelas trompas de falópio, além disso, ele também atua no músculo cardíaco, no osso e na musculatura total do corpo, tá? Em grande quantidade, isso explica porque as mulheres têm mais variações de humor, ocasionando um transtorno de ansiedade. E é justamente no período menstrual que ele está num pico altíssimo e aí desenvolve transtorno de ansiedade. Bom, algumas alterações de hormônio, eu vou estar falando para vocês, não é para se assustarem não, tá? Mas algumas alterações de hormônio, como estrogênio e progesterona, ele diminui o libido e ele é muito comum acontecer na menopausa. Por isso, quando as mulheres entram na menopausa, elas não têm essa necessidade tanto de estar juntinho do seu parceiro. E aí diminui o libido. Como que a gente pode melhorar isso? Existe a reposição hormonal, quem pode fazer, tá? Não é indicado para todas as mulheres. Principalmente mulheres que a gente pode estar falando de câncer de mama no próximo mês,
principalmente mulheres que fazem periodicamente o acompanhamento da mama e que tem behind 2, 3 e 4, não podem estar fazendo uso abusivo do hormônio, porque ele altera a mama. Hormônio da tireoide. A alteração do hormônio da tireoide traz irritabilidade, mudanças repetitivas de humor, cansaço e depressão. Então, tem alguma coisa relacionada ao seu humor, é muito importante que vocês investiguem os hormônios de vocês. Pedir para o médico para fazer uma prescrição, avaliar, e a reposição hormonal tem que ser feita com acompanhamento médico, tá? O cortisol, a causa o excesso de cortisol, que ele é um hormônio de estresse, estressor, cortisol é liberado. Se você vive numa relação de estresse, muitas pessoas, uma grande quantidade da população, relata que engorda, não é? Eu vivo estressada, eu estou engordando, porque o cortisol ele libera um estado de ansiedade muito alto. E aí você começa a ganhar peso, tá? Fui eu que mudei? Foi. Foi. Se quiser voltar, é só voltar ali. Peraí, tá onde? Você passou por som. Passei? Tá. Se quiser voltar, pode voltar na setinha também, dá pra voltar. Não, mas eu acho que é esse mesmo. Esse era o próximo slide, já. No período pré-menstrual, alguns hormônios produzidos pelo ovário, eles interagem com neurotransmissores do sistema nervoso central, responsável pelo controle do humor. A responsabilidade do controle do humor é da serotonina e da endorfina, que pode desencadear fadiga, irritabilidade, ansiedade, depressão, alterações repetitivas de humor, entre outras, tá? E a gente chama ela de TPM, que é a tensão pré-menstrual. Isso aqui é atenção para os homens nesse período. Estou podendo matar. Esse TPM ainda estou podendo matar, não? Estou podendo matar. Pode ser também. Então, só um alerta, tá? Alguns juristas, me corrija se eu estiver errado, se a mulher provar realmente que ela tem essa descarga hormonal nesse período, ela fez alguma coisa, né, de errado, isso aí me corrija, tá, Cláudia? Ela pode até ter uma pena mais branda por conta disso. E dependendo, né, dessa situação, é porque é uma coisa que ela não controla. Então, muito cuidado, gente. Faça uma reposição hormonal, procura saber se é porque esses exames de controle hormonal não são muito comuns, né? Dos médicos. Eles não fazem, então. Quando você está no... São exames caros? Não, não é por isso. É porque existem fases da vida da mulher para esse controle. O que acontece? Precisamos de sinais e sintomas para estar solicitando exames específicos. Se tua queixa principal é a mudança de comportamento dela, vai no ginecologista com ela, tá? E você fala, eu não estou aguentando o humor dela porque ela não está percebendo. Mas você precisa sinalizar. O médico já desconfia e já pede. Se não tem nenhuma queixa até os 40, 45 anos, não há necessidade de ficar pedindo. A gente só pede exame quando tem uma queixa principal, tá? E aí, a partir dos 45 anos, eles começam a monitorar. Por quê? Porque você precisa entender se essa mulher já está entrando na menopausa, se ela vai parar de produzir óvulos, ela precisa ser cuidada para entrar, que inicia no climatério, depois vai para a menopausa. Então, ela precisa ser muito bem cuidada e preparada para entrar na menopausa. Porque elas podem entrar na menopausa muito cedo, com 42, 43 anos, como ela pode entrar numa menopausa tardia. E a menopausa tardia também traz problemas de saúde para essa mulher, né? Então, ela precisa o tempo todo ser monitorada. Daí o acompanhamento ginecológico, né, anual, com o médico, é importante, né? Sim. Que aí consegue, né, acompanhar essa evolução, o que a nível cultural ainda é algo que ainda precisa ser bem trabalhado, né? Porque dificilmente, às vezes, a mulher vai ao ginecologista, ou que seja, e, no entanto, é necessário que ela faça esse acompanhamento anual, né? Isso ajuda bastante, né? O que acontece? Vocês viram um fator histórico que é muito recente. Quando a gente fala de início do século passado, historicamente, uma mudança no contexto de saúde, é muito difícil dizer que em tão curto espaço de tempo a gente tem uma mudança tão grande cultural. Mas, hoje, a gente já tem uma população conscientizada
O problema são as populações distantes. Dos centros urbanos a gente consegue, né, fazer uma monitoria e acompanhar. Só que as populações ribeirinhas, as populações indígenas, aquelas cidades pequenas, têm uma cultura mais enraizada de que ir frequentemente no ginecologista não é o ideal, né? Até por conta do exame ser um exame invasivo, e algumas mulheres não aceitam esse tipo de exame invasivo, e precisa ser olhado, precisa ser tocado, né? Até o toque, para algumas mulheres, é muito difícil, porque culturalmente elas foram criadas de uma forma qual ela não deveria tocar, ela não deveria se conhecer, e que a gente leva um pouquinho mais para cima, que é pecado. E Eu te não é. pergunto, o SUS em relação à clínica da família, existe algum trabalho de orientação preventiva a nível de palestras, que isso está sendo desenvolvido nas clínicas da família? Então, o escopo da clínica da família é justamente educacional. Ela precisa educar. Os agentes de saúde buscam informação e trazem essas famílias para dentro da clínica da família para que elas sejam educadas, tá? A clínica da família, ela é somente para o cuidado preventivo. A gente não consegue fazer esse escopo de emergencial dentro da clínica da família. Aí a gente vai para as unidades de pronto atendimento e os hospitais, certo? Mas a clínica é prevenção, é atenção primária. Já é um grande passo. Sim, né? a educação. Nível de conscientização, Sim, de orientação. distribuição de medicação, identificação de problemas, distribuição de contraceptivos, a colocação de DIU. Então, todas as clínicas da família, assim, hoje a gente tem um problema político relacionado a isso, mas não vamos entrar nessa coisa. Mas a clínica da família é criada para atenção primária com prevenção. E não cura ou tratamento, mas prevenção. E a prevenção é total educação. Não tem outra forma de fazer com que a população mude o comportamento a não ser educando, tá? Olha só, olha o que acontece aqui. A gente dorme demais. Se não tiver o início da gravidez, a gente começa a liberar muito progesterona, né? Até por conta desse bebezinho que está se fixando direitinho na parede do útero. Aí a gente começa o quê? O cansaço, sono, o choro fácil. E tá chorando por quê? Eu tô chorando. Nem sei por quê. Tem motivo, mas tá chorando, tá? Por quê? A relação com as alterações hormonais, principalmente o aumento de estrogênio e progesterona, que é característico para a fixação desse corpinho ali na parede do útero. Senão isso não vai acontecer e a gente vai perder o bebê, tá bom? Então aguenta o choro, maridos. Olha só, receber elogio e bater meta, coisas boas na vida da gente, acontece que liberação de hormônio que não causam coisas negativas, causam coisas positivas. A recompensa, né? Há o aumento de dopamina, o hormônio que é ligado ao mecanismo de recompensa, e vem a felicidade. É igual comer um chocolate. Libera felicidade. Os homens liberam. A gente não entende muito essa relação de chocolate com essa alegria toda, não. Até porque eu não gosto muito de chocolate, né? Então, mas tem outras coisas. A batata frita te traz felicidade? Pamonha. Bom, praticar exercício físico é fundamental em todas as fases da vida, tanto da mulher quanto do homem, mas hoje a gente está abordando a mulher, né? Todos os dias aumenta a produção de serotonina. Serotonina também é um neurotransmissor que melhora o humor. Então, exercício físico hoje não é vaidade. Exercício físico hoje é remédio. Remédio. Se você não quer tomar pela boca, vai suar. Vai andar. Fala que é um dos 7 remédios, né? É um dos 7 remédios. Atividade física. Se você não colocar a sua vida numa rotina de exercício físico, mais tarde você vai tomar 20, 30 cápsulas. Com certeza. Tá? Fazer um esporte de aventura e ter situações excitantes libera endorfina. Então, a gente precisa se colocar ao ar livre, respirar puro, ter sensações excitantes, felicidade, para que a gente consiga viver com alteração de humor equilibrada, tá? Para isso é mudar
Bom, para as mulheres dar à luz, ser gentil ou passar um tempo com pessoas queridas, libera a ocitocina. Ocitocina é aquele hormônio, quando a gente amamenta, traz aquela sensação de felicidade. No período de amamentação, a gente libera horrores de ocitocina. Só que aí a gente precisa liberar ela durante a vida. E para isso a gente tem que passar por momentos bons e agradáveis. Liberação de ocitocina, serotonina e dopamina é extremamente importante para fazer o inverso da alteração de hormônios no organismo que causa depressão, ansiedade, tá? Esse é o hormônio do abraço, né? É o hormônio do abraço. É o do toque. Quando eu falei da amamentação, você só consegue liberar ocitocina quando você tem um abraço acima de 30 segundos. Isso, é o Tem hormônio do gente que faz abraço. assim, sai, não libera. Tem que grudar. Aí, alguns cientistas falam que é coração com coração. Tem que botar o coração em contato com o coração. E assim você consegue liberar. Se você der uns 3, 4 abraços de 30 segundos no dia, você já está com uma dose legal de ocitocina. Então, gente, se abraça, tá? Bom, o cuidado de Deus com a mulher. Eu achei esses 3 versículos, só que o cuidado dele com a gente é muito maior do que a gente imagina ou entende, né? No nosso curto entendimento. Quando a gente fala da criação da mulher, Deus foi extremamente cuidadoso ao tirar a mulher de uma costela ao lado do homem. Nós temos a genética, a essência de um homem com uma fragilidade que precisa ser acolhida e cuidada. Eu acho que ele foi extremamente didático ao ponto de dizer que nós estamos ali, abaixo do braço do homem, para que os nossos parceiros entendam que a gente precisa ser cuidado. Hoje a gente está abordando doenças relacionadas ao aparelho reprodutor e a nossa saúde mental. Mas isso é um contexto muito grande que atrapalha nossos relacionamentos e que precisa de um acolhimento. Então é mais um apelo aqui que o Papai do Céu foi didático falando para vocês. Elas estão ao lado de vocês, embaixo do braço de vocês. Então cuida. Não tem mais nada o que fazer a não ser cuidar, tá? Deus cuidava. E ele mostrou pra gente, numa passagem bíblica, onde aquela mulher que sangrava por 12 anos, ele não, em momento nenhum, ela tocou na veste dele e ele não se fez de desentendido. Ele fez questão de olhar para ela. Ele fez questão de sinalizar para ela que ela era importante e que ela não se sentisse envergonhada de ter tocado nas vestes dele, porque para isso que ele veio. Então, ela foi curada por um cuidado daquele que é o nosso líder. Então, que a gente possa também cuidar, tá? E Deus, quando ressuscitou, ele escolheu aparecer por um ser, o ser mais importante que representou todas nós, que foi Maria. Ele não apareceu por um homem, ele apareceu por uma mulher. E durante todas as histórias que a gente conhece da humanidade, a mulher sempre foi inferiorizada, sempre foi colocada para depois. É aquela que não tem voz, é aquela que não tem vez. E é muito difícil trazer isso aqui para dentro de uma congregação evangélica e dizer que ele demonstrava o tempo todo que nós não somos inferiorizadas, que nós temos o nosso lugar de importância e que nós precisamos ser olhadas como importantes. Tem uma amiga que fala, nós somos portal do céu, né? Que vai descendo, que vai passando pela gente e vindo para a terra. Se a gente tem uma qualificação tão importante, por que nós não nos colocamos nessa posição e não nos cuidamos? Por que a gente sempre cuida e não se cuida? Porque fomos doutrinadas sempre a só estar cuidando. E aí a gente vê que essa falta de cuidado com a gente pode levar a gente à morte, tá? O vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Então todos aqui têm uma parte de Deus em vocês. Nós somos imagem e semelhança dele. E a gente vai responder pela falta de cuidado que nós temos com o nosso corpo. Ele vai perguntar, eu te dei de presente, não cuidou por quê? E isso daí, eu acho que vai ser
o grande tchan da coisa. É prestar conta do presente que Deus nos deu. A sua vida é a mais importante antes de qualquer outra coisa. E aí, isso está em Coríntios, né? 6, 19. Tá. Mais alguma pergunta, gente? 19 de outubro. Dia 19 de outubro eu fui convidada para falar do monstro do câncer de mama. Show. Maravilha. Vamos ficar em pé? Vamos finalizar? Senhor, Deus amado Pai, estamos na Sua presença, Senhor, para agradecer mais um sábado, Pai, mais um sábado de conhecimento, de troca, de estar entre irmãos, Senhor, que a gente possa continuar juntos, Pai, a caminho do lar celestial. Obrigado pelo Senhor nos fazer feliz, transbordar nosso coração de conhecimento, de paz, de tranquilidade, enquanto o mundo lá fora não se encontra nessa paz, Senhor. Que o Senhor possa cuidar dos nossos, da nossa família, que todos aqui consigam chegar em casa, em paz e tranquilidade, Pai. Obrigado por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Obrigada.